Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de aulas sobre variáveis aleatórias. Nessa sequência de aulas, a gente vai estudar principalmente as variáveis aleatórias discretas. Porém, antes de começar esse estudo, a gente precisa entender o que são as variáveis aleatórias e quais as diferenças entre variáveis discretas e variáveis contínuas. Então vamos lá, vamos começar aqui com esse textinho. Teoricamente você já estudou probabilidade, eu espero que sim. Se você já estudou, você já viu que o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório é chamado de espaço amostral. O espaço amostral, normalmente, ele é representado pela letra grega ômega. Tá? O espaço amostral é um conjunto, então se é um conjunto, a gente põe sempre entre chaves, dos possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, se você vai lançar uma moeda, o que pode acontecer? A gente pode obter cara, que eu represento por K, ou coroa, que eu estou representando aqui por C. Então esse conjunto é o conjunto ômega do espaço amostral. Esses elementos que a gente põe aqui dentro do conjunto, eles podem ser numéricos ou não numéricos. Então, por exemplo, se você está estudando o número de filhos de um casal, os possíveis resultados vão ser o quê? Vão ser números. Um casal pode ter 0 filhos, 1 filho, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já se você estiver analisando o grau de escolaridade, o grau de escolaridade não é um número. O que é o grau de escolaridade? Você pode ter um grau de escolaridade definido em categorias, né? Por exemplo, analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, médio completo, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Tá? Então são palavras, né? Não são números, que nem o número de filhos. Só que muitas vezes, apesar do grau de escolaridade ser uma variável cujos resultados são palavras, né, o analfabeto, o ensino fundamental, a gente pode atribuir valores para isso daqui e, a partir desses valores, a gente consegue trabalhar com a estatística. A gente consegue, por exemplo, calcular média, calcular desvio padrão, a gente consegue escrever probabilidades, enfim, consegue fazer todas as continhas que a gente conseguiria fazer com essa variável número de filhos, tá? Aqui, cuja representação são números. Quando a representação é é, é uma sequência, tá? Se você ainda não estudou, eu sugiro que você dê uma estudadinha nos tipos de variáveis. Existem variáveis nominais, ordinais, variáveis discretas, variáveis contínuas. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma variável ordinal. Quer dizer, tem uma sequência, tem uma ordem. Essa ordem você pode converter para números. E aí, com esses números, aí sim você vai fazer todos os cálculos que você quiser. Média, moda, mediana, desvio padrão, probabilidade, tudo que for preciso, tá? Bom, essa definição aqui é bacana. Ó. O resultado de um experimento de probabilidade geralmente é uma contagem ou medida. Quando isso ocorre, o resultado é chamado de variável aleatória. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, a gente pode trabalhar com a variável aleatória. É possível criar uma variável aleatória que represente o resultado, acho que eu falei um dado, né, de uma moeda. O resultado do lançamento de uma moeda, mas no lançamento de um dado também, só que o dado são números, de 1 a 6. Número de filhos é uma variável, grau de escolaridade é uma outra variável. Tá? Bom, a definição correta é a seguinte: uma variável aleatória x representa um valor numérico associado a cada resultado de um experimento de probabilidade. A palavra aleatória indica que os valores assumidos por x são obtidos ao acaso. Tá? Ou seja, não existe nada. É totalmente ao acaso, totalmente aleatório, não existe nada pré-determinado. Eu já sei que os resultados vão ocorrer de tal maneira. Se você já sabe como que ocorrem os resultados, você não está tratando com uma variável aleatória. Tá? Você já tem tudo definido. As coisas não ocorrem ao acaso. A notação, isso daqui para o aluno muitas vezes é um pouco difícil de engolir. Normalmente a gente representa as variáveis aleatórias por letras maiúsculas, tá? Opa.
a gente representa a variável aleatória de modo geral por letras maiúsculas. Por exemplo, o x, eu poderia ter uma variável azão, uma variável bzão, qualquer letra. Os valores, isso que é o que confunde, os valores assumidos por essas variáveis são representados por letras minúsculas. Então, seria um xzinho, um azinho, um bzinho e assim por diante. E aí, para dar nó na cabeça do aluno, né, vem alguém e escreve, olha, qual que é a probabilidade de acontecer uma coisa desse tipo, de xão ser igual a xzinho. E aí dá um nó na cabeça do aluno, né? Porque fala, ué, mas não é tudo x? Veja bem, muito cuidado. Xão é uma variável aleatória, ela vai representar alguma coisa. Essa variável aleatória, ela pode assumir valores. Então, por exemplo, a gente poderia ter a nossa variável xão como sendo o número de filhos de um casal. O número de filhos é o nome da variável, é o xão. Em vez de eu escrever número de filhos, eu vou escrever xão. Quantos filhos que um casal pode ter? Ah, o casal pode ter um filho, o casal pode ter 7 filhos, o casal pode ter nenhum filho. Como que a gente representa isso? Esses valores são os xizinhos. Então, quando você vai escrever uma probabilidade, você pode falar, olha, eu vou querer calcular a probabilidade do xão, que representa o número de filhos, ser igual a 4. Então, o xão, ou seja, o número de filhos, é igual a 4. Percebeu que formou uma frase? Número de filhos é igual a 4. O xão é como se fosse uma frase, uma palavra. E o xzinho que está aqui nessa notação, na verdade, é esse número. É como se o xzinho fosse 4. Então, a probabilidade do xão ser igual a xzinho, quando o xzinho vale 4, a gente escreve xão igual a 4. É confuso, mas você vai se acostumar. Por que eu estou frisando tanto aqui essa notação? Porque a gente vai trabalhar com ela nos próximos vídeos, tá bom? Existem dois tipos de variáveis aleatórias. Existem as variáveis discretas e existem as variáveis contínuas. Qual que é a diferença entre uma e outra? Então vamos lá. As variáveis discretas são aquelas que vão assumir um número finito de valores. E é aí que gera um pouco de confusão, pode assumir um número infinito de valores que são numeráveis, que são contáveis. Aí você vai olhar para isso aqui e vai falar, meu Deus do céu, né? Que loucura! Bom, basicamente é o seguinte, pensa numa situação que você conseguiria listar os valores. Essa é uma palavra importante. Sempre que você conseguir listar, mesmo que essa lista seja relativamente grande, a partir do momento que você consegue listar os valores, você vai trabalhar com uma variável discreta. É uma variável contável. Então, por exemplo, se você tem uma variável que vai representar o número de ligações recebidas por dia em um determinado escritório, o número de ligações pode valer quanto? Você pode receber 0 ligações, você pode receber 1, pode receber 2, 3, 4. Você consegue contar e consegue listar esses números, mesmo que você receba 200, 500 ligações. Então, nesse caso, esta variável, ela é a variável que está definida aqui, ó, tá vendo? X, ó, a variável x, o nome dela é x, representa o número de ligações recebidas pelo escritório. No caso, essa variável é uma variável discreta. Muito bem. E o que seria uma variável contínua? A variável contínua é aquela incontável. Lembra que a variável discreta é contável. A variável contínua é incontável. Como assim? Bom, basicamente é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com uma variável contínua, a gente não consegue contar todos os possíveis valores. A gente consegue trabalhar com intervalos. Intervalos de valores. Bom, em que situação, por exemplo, que eu vou ter uma variável que não é contável, que eu não consigo listar? Tá vendo? Aqui, ó, não podem ser listados os resultados, os valores. Se você estiver pensando, por exemplo, no tempo
de duração de uma ligação, você não consegue listar todos os possíveis resultados. Por quê? Imagina que você está medindo em, sei lá, centésimos de segundo, pode ser? Décimos de segundo. Imagina a quantidade de números que você teria. Seria uma quantidade absurdamente grande de valores. E se você estiver medindo em centésimos de segundos, eu falo o seguinte para você. Falo, olha, vamos trabalhar então com milésimos de segundos. Quer dizer, cada vez mais eu consigo... fugiu a palavra, mas eu consigo deixar um número com mais casas decimais, vamos pensar assim. Tá? Eu consigo falar que uma ligação durou, sei lá, 15 segundos. Aí vem alguém para mim e fala, não, essa ligação durou 15,2 segundos. Aí vem outra pessoa e fala, não, durou 15,23 segundos. Não, durou 15,237 segundos. E assim por diante, isso não vai ter fim nunca. Concorda? Se isso não vai ter fim, pô, como que você vai contar os valores? Não dá. É incontável. Mas faz sentido a gente trabalhar com intervalos de valores. Então eu posso trabalhar com intervalo, olha, a ligação durou de 0 a 10 segundos, de 10 a 40, de 40 a 1000. Pode ser em minutos também, não tem problema. Então aqui embaixo eu estou dando um exemplo de uma variável que, de novo, é o tempo, tá? Mas é o tempo em minutos. E esse tempo em minutos eu posso dizer, olha, quantas ligações duraram até 120 minutos? Ou seja, o tempo máximo foi de 120 minutos, de 0 a 120. Isso é um intervalo fechado. Está vendo que eu estou representando por colchete? Eu poderia representar isso daqui numa reta real. Então eu poderia falar o seguinte, ó, eu tenho uma bolinha fechada aqui no 0, tenho uma outra bolinha fechada aqui no 120, e aí eu estou pegando tudo que vai desse ponto até o 120, incluindo o 0, incluindo o próprio 120. Aí sim, aí eu consigo dizer quantas ligações que tem nesse intervalo. Tá? Essa diferença entre variáveis contínuas e variáveis discretas, né, que não são contínuas, ou seja, variáveis que a gente consegue enumerar, eu consigo contar como se eu estivesse contando com os dedos. Tá? Eu consigo contar com os dedos. Eventualmente você vai precisar de muito dedo, mas você consegue usar os dedos. E as contínuas que você não consegue contar, listar, você não consegue utilizar os dedos para contar, essa diferença ela é muito sutil. Tá? Não é muito fácil. Se você ainda está meio confuso, fica tranquilo, é normal. Mas é importante que você tenha uma noção geral. Por que é importante ter essa noção? Porque a forma de tratamento, ou seja, a forma que a gente vai utilizar para realizar os cálculos mesmo, por exemplo, de probabilidade, de esperança matemática, de variância, variam, mudam quando você trabalha com uma variável discreta e quando você trabalha com uma variável contínua. São formas diferentes, tá bom? Espero que você tenha entendido. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo e vamos para o próximo vídeo.